A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Antônio Carlos Nascimento e inicio uma série de reflexões bíblicas chamada O Maná Diário. Hoje, dia 4 de janeiro de 2021, iremos ler o livro de Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, que diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. No final da década de 70, no estado do Pará, na cidade de Curionópolis, um fazendeiro encontrou em sua propriedade pepitas de ouro e convidou 4 pessoas para que eles extraíssem o ouro na sua propriedade. Esse homem, ele vendeu o ouro para um ourives e esse ourives espalhou a notícia para outras pessoas. Em pouco tempo, ao redor da propriedade daquele homem, tinha 1000 pessoas. A notícia se espalhou e em pouco tempo houve mais de 5.000 pessoas de todos os lugares tentando extrair ouro naquele lugar. Então, como não tinha espaço para todo mundo, então eles invadiram um lugar chamado Serra Pelada, na Serra dos Carajás. E ali houve a maior busca por ouro que nunca houve na história do Brasil. Então, queridos, da mesma forma que essas pessoas se deslocaram e empenharam força, perderam até suas vidas em busca de ouro, assim também nós devemos fazer para buscar o conhecimento da palavra de Deus e entender a Deus através de sua palavra. O que eu vejo nesse texto de Provérbios é que nós temos que pagar o preço pela sabedoria. O título em epígrafe fala a excelência da sabedoria, E se ela é excelente, então ela tem que ter um preço, ter um valor. Então o Senhor fala que nós temos que buscar como a prata e como os tesouros escondidos procurar. E a Bíblia diz que o Senhor nos dará esse conhecimento. E a partir daí a gente começa a entender quem é Deus, sua forma de agir, sua forma de trabalhar, as obras de Jesus, por que Jesus ele ensinou de tal maneira. E assim o Senhor vai nos capacitando com a inteligência e com o entendimento para que a gente possa ser bem-sucedido em tudo que nós vamos fazer. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 45, está falando assim, que o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. No versículo 44 fala uma parábola semelhante, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tens e compra aquele campo. Então, a alegria de você encontrar algo de grande valor é muito grande, Mas você vai ter que empenhar força para ter. Você vai ter que empenhar tempo para ter. Então, o que nós precisamos hoje é meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, buscar recursos que facilitem você a entender a palavra de Deus. Então, há um preço para se adquirir o conhecimento. Eu li no livro de Daniel, capítulo 9, o jejum de Daniel. E fez um propósito de jejuar por período indeterminado, mas Deus ouviu a oração de Daniel no primeiro dia em que ele se inclinou a orar para entender o porquê, o tempo que o profeta Jeremias determinou de cativeiro
havia se cumprido e o povo continuava cativo, continuava preso. E aí ele clamou ao Senhor e falou para Deus que ia jejuar período indeterminado até Deus responder. Deus ouviu a oração de Daniel e decidiu responder no mesmo dia que ele fez o compromisso de jejum. Só que havia muitos demônios e houve guerra. E o anjo mensageiro não pôde descer, que era o Gabriel. Ele não pôde descer, então ele chamou a Miguel. E esse jejum de Daniel, ele demorou 21 dias. Com 21 dias de guerra, o anjo Gabriel chegou até Daniel e pôde revelar os porquês que a profecia não se cumpriu. Está vendo que como é interessante a gente gastar tempo com Deus, a gente dedicar a buscar por causas nobres que o Senhor determina em nossas vidas. Então, quando nós buscamos, pagamos o preço, Deus revela. Mas quando eu li esse texto, Deus abriu os meus olhos e eu comecei a buscar. Fiz 21 dias de jejum. Ao acabar os 21 dias, eu fui à casa de um amigo meu. Eles praticamente foram os meus discipuladores. Eu aprendi muitas coisas com eles e é um casal muito espiritual e muito dedicado à oração. Então eu aprendi muita coisa com eles. E eles, naquela noite, eles tiveram uma revelação e eu estava no último dia de jejum. Olha que coisa interessante. E eles tiveram uma revelação de uma guerra. Os dois estavam na cama e abriu um telão na frente dos dois e os dois simultaneamente tiveram a mesma revelação de um anjo lutando com vários demônios. E conforme as espadas batiam umas nas outras, caía as faíscas das espadas, né? E um anjo só foi capaz de derrotar uma legião de demônios, né? E eles não entenderam o porquê, eles acharam aquilo muito maravilhoso, né? Um cutucou o outro e perguntou se estava vendo aquela visão, aquela revelação e aquela guerra. E um anjo só foi capaz de derrotar um exército que estava ali naquela batalha. E eles não entenderam por que eles tiveram aquela revelação. E aí eles muito empolgados, muito alegres, igual a parábola está falando aqui do homem que achou tesouro no campo. Eles muito alegres, entusiasmados, me contaram. Na hora eu fiquei muito triste, porque era eu que queria ter aquela revelação. Aí eu fiquei ali com eles, aí fiquei alegre com eles naquele momento, depois eu entristeci e fui orar a Deus, e Deus falou para mim que Deus respondeu minha oração, mostrando para eles porque eu não tinha maturidade para entender as coisas espirituais, como funcionavam as coisas espirituais. Então, é muito bom você gastar tempo com o Senhor, na oração, no jejum, e estudando, e meditando, e procurando entender a palavra de Deus. Você vai ter várias experiências com o Senhor. Deus, Ele quer que você tenha experiência com Ele, para que assim o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu estou diante da Tua presença para Te agradecer por mais um dia que o Senhor nos dá para ensinar a Tua palavra e aprender com o Teu Espírito Santo. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha despertar essa pessoa para gastar tempo em oração, em jejum, para que possa adquirir esse conhecimento. O Senhor quer dar conhecimento, quer dar sabedoria, quer dar inteligência a essas pessoas que me ouvem. Nesse momento elas sejam renovadas pelo Teu Espírito Santo e possam ter o conhecimento para que possam ser bem-sucedidas. Pai, que a Tua bênção os faça prosperar em nome de Jesus. Bem, eu agradeço a Deus pela sua vida, querido ouvinte, por mais um dia em que nós estamos meditando na palavra de Deus. Até o próximo capítulo, em nome de Jesus.